homem que demora a gozar é sinal que ele ainda não está no ápice ou é relativo? Porque eu tenho recebido muito essa questão de ejaculação retardada, tardia. Isso é uma questão. Como resolver isso? Começou a surgir agora, né, no universo masculino, que é o homem que não consegue ter o orgasmo, que a gente chama já na anorgasmia na mulher, que infelizmente é muito comum, né? A grande maioria das mulheres não desenvolve a capacidade de ter orgasmo, ou não consegue ter orgasmos em todas as relações, mas no homem isso não é comum. Mas acontece. A anorgasmia, no caso do homem, é a dificuldade de ter relações sexuais, dificuldade de ter orgasmo nas relações sexuais, mas a maioria deles diz que consegue ter orgasmo sozinho, ou através da masturbação, ou através de um estímulo sozinho. Ou seja, ele não está relacionado em si com um problema ejaculatório dele, ou de não conseguir ter orgasmo, mas sim da relação sexual. E muitas vezes não depende da parceira. É um bloqueio que ele tem na relação sexual. Algum tipo de trauma ou ansiedade que gera uma dificuldade dele de se concentrar totalmente e conseguir o ápice da relação. O tratamento, nesse caso, é tentar identificar o que causou isso. Pode ser conceitos religiosos, medo de engravidar, traumas passados, distração em relação ao ato sexual, dificuldade de concentração. Conseguindo tratar isso, ele vai voltar normalmente. Ou então, ou com tratamento medicamentoso, que também hoje em dia já existem protocolos para isso de forma medicamentosa. É importante dosar a parte hormonal para saber se ele tem o estímulo hormonal adequado. Muitos homens têm a testosterona baixa, têm relação sexual, conseguem ter ereção, mas não se sentem com vontade de ter relação, ou têm preguiça de ter relação sexual. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes: você tem perda de libido? Diminuiu a vontade de ter relação? Não, doutor, eu tenho preguiça. É uma coisa meio vaga assim, mas eu consigo entender o que ele quer dizer, né? Sabe o que é a preguiça? Você entende o que é que ele quer dizer? Eu entendo, que às vezes ele tem tanta cerimônia para ter a relação sexual que ele prefere não fazer. Talvez seja isso, não é? O que você está falando é muito legal e eu queria tocar nesse ponto, porque é um ponto que a gente não pode deixar passar. O que acontece é que a gente, ao longo da nossa jornada, tudo foi muito mais, a gente vai falar de ejaculação precoce, tudo foi muito mais precoce para a gente, para os homens. A gente se masturba desde muito cedo, a gente é mais acelerado, mais afobado, a gente pouco tem esse autocontrole, esse autodomínio, a gente pouco entende sobre como dominar uma mulher na cama, sobre como fazer esse jogo de esperar um pouquinho mais antes da penetração. Então, quando a mulher exige um pouquinho mais para um homem que não está acostumado com essa rotina, com essa prática, ele fica preguiçoso, porque tudo que ele queria era ou um boquete gostoso e para ele relaxar, ou chegar lá e penetrar e gozar. Por quê? Porque ele foi muito mal acostumado. Então, quando eu falo que a gente vai aqui trazer condições e situações para que o homem aproveite melhor e descubra melhor o seu corpo, porque eu já sei que muitos casais transam mal porque não se exploram bem, se exploram mal. Eu mesmo não explorava bem nem o meu próprio pênis, cara. Eu te falei agora há pouco sobre novos estímulos. Então, o que acontece? A gente precisa gerar essa consciência nos homens para que eles entendam que a mulher precisa de mais tempo e ele pode aproveitar para deixar de ser preguiçoso e curtir mais outras áreas erógenas que o homem tem. Por exemplo, eu tenho área erógena na minha careca. Se brincar com a minha careca, eu sinto um tesãozinho no meu tórax. Então, o que a gente precisa, doutor, para deixar de ser preguiçoso, sabe o que é? É esquecer um pouco do pênis. O pênis tem que ser meio que secundário, tá ligado? Na relação. Então, por isso que um dos motivos que eu acredito, aí o senhor vai me confirmar e vai trazer vários outros motivos, porque o homem é precoce, é porque ele fica muito ligado ao pênis dele. A relação com o pênis dele é muito afobada, é muito desesperada desde sempre. E aí ele não tem a facilidade de controlar isso na mente. Quando ele entender que o jogo da relacionamento a dois não está no pênis, está no controle, está no toque, está no olhar, está no gesto, está nas falas, ele vai conseguir dominar melhor o pênis dele. Então, assim, esse é um dos motivos. Mas eu sei que tem vários outros motivos, doutor Adel, que causam a ejaculação precoce.
A gente vai falar desses motivos, você vai falar desses Sim, motivos, claro. que é o especialista. Então, o homem que está muito viciado em pornografia, se isso ajuda ou prejudica. Eu acho que é um ponto importante mesmo que as pessoas têm que entender. Na verdade, o que acontece? A ejaculação precoce, ela tem um componente psicossomático, né? É muito relativo, está associado com a ansiedade. E a ansiedade, nesse caso, relacionada ao fator sexual. Nem sempre nós conseguimos identificar no homem que tem ejaculação precoce qualquer transtorno de ansiedade. Muitas vezes esse é aquele que é o ejaculador precoce primário, aquele que fala assim, não, desde sempre eu tenho ejaculação precoce. A gente não consegue associar isso a uma ansiedade, mas na maioria das vezes acontece sim de estar com um transtorno de ansiedade. Então, as medidas que nós devemos aí, para quem está nos escutando, os homens, as mulheres, porque as mulheres queixam muito dos homens terem ejaculação precoce. Na verdade, é uma associação entre o que você acabou de falar, já, um pensamento errado de como dar prazer para a mulher, ou seja, que não tem como cortar o caminho, né? Não tem como fazer ali só a parte do homem, virar para o lado e dormir. A mulher precisa de mais estímulos, precisam de outras coisas. Então, as mulheres reclamam, que às vezes vai ter a relação muito rápido, o homem teve ejaculação precoce, e assim vai. Porque depois que tem ejaculação, que tem o orgasmo, o homem precisa de um período refratário que às vezes pode demorar, e ele não conseguir ter uma nova ereção para continuar a relação. Na maioria das vezes acontece isso. Então, primeiro, identificar se o homem tem algum transtorno de ansiedade que pode estar gerando a ejaculação precoce e tratar essa ansiedade. Atividade física. Se o homem não consegue subir numa esteira e fazer 5 minutos de esteira, ou de bicicleta, ou de uma pequena corrida, ele não vai conseguir fazer 5 minutos de atividade sexual. A atividade sexual, ela é uma atividade que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, coração bate mais acelerado. E se o homem não estiver preparado para isso, o que o organismo entende? Entende o seguinte, olha, eu estou cansando, vamos terminar logo com esta atividade para que eu possa descansar. O nosso organismo, muitas vezes, prega essa peça na gente. Então, pode ver que quanto mais o homem estiver cansado, mais complicado vai ser dele ter uma relação satisfatória. Então, combate ao sedentarismo, melhora da atividade física. A atividade física, ela libera endorfinas. As endorfinas, elas fazem parte do nosso sistema regulatório das emoções, então o homem fica mais equilibrado, ele fica mais satisfeito, ele fica mais propenso a ter uma relação sexual mais ativa, o coração já está acelerado, o organismo fica mais preparado. Então, a atividade física ajuda. E, de forma alguma, botar a culpa na mulher, né? Muitas vezes o homem fala, eu tive a ejaculação precoce porque a mulher é muito bonita, a mulher é muito gostosa. Muito gostosa. E eu tive isso. Não é bem isso, né? Toda mulher tem que estar agradável e ser atraente para o homem. Mas ele acaba invertendo a situação. Outra coisa é o tratamento medicamentoso, que é muito bom. A maioria dos pacientes se dá bem com os tratamentos medicamentosos. E através do medicamento, o paciente fica melhor, fica menos ansioso, começa a ter relações sexuais mais agradáveis, começa a ter controle da ejaculação. E na medida do possível, nós vamos descontinuando o medicamento e ele volta a ter o controle próprio, sem precisar do uso de nenhum medicamento. A pornografia, onde que ela entra nisso? Só terminando aqui o raciocínio. A pornografia, de uma forma geral, da forma como ela é consumida diariamente, facilmente, o dia inteiro, através de grupo de WhatsApp, internet, e que torna o homem constantemente ficcionado na pornografia, ela é prejudicial. Por quê? Porque ele vai assistir a pornografia, vai fazer a masturbação, geralmente isso tudo é muito rápido, não é feito para dar prazer, não é feito para ter uma continuidade grande, é uma coisa feita para ser rápida, né? Um consumo rápido ali, e acaba favorecendo ou condicionando o organismo dele em ter relações e ejaculações rápidas. Então, nesse aspecto, a pornografia não é bacana, né? Porque ela não está ajudando o casal, ela está atrapalhando. E à medida que isso também começa a atrapalhar a vida do homem, ou seja, ele começa a deixar de fazer coisas para ficar no computador vendo pornografia, ele deixa de sair para ficar no computador, ou ele deixa de prestar atenção
na pessoa que está com ele, para prestar atenção no que está no vídeo. Isso também não é bacana, porque ele está fugindo da realidade, isso também não é legal. E às vezes até mesmo no trabalho, né? Consumindo pornografia ali no dia a dia do trabalho, não é legal.